paz do Senhor Jesus Cristo, José Miguel novamente. Esse é o podcast Conversa de Impacto. Eu queria aproveitar e te pedir para se subscrever no nosso canal, esse canal que é o Ministério Aviva o Meu Espírito. Nós estamos aqui, estamos a crescer, graças a Deus, mas com a tua ajuda nós cresceremos melhor. Os nossos credenciais estão a passar aí. Se você deseja apoiar essa obra, então fique à vontade e nos apoie. É mais um dia, estamos no nosso terceiro episódio. E nós temos aqui uma figura emblemática que tem impactado a nossa região. Estou a falar propriamente de Viana, não é? Isso naquilo que são os nossos contactos, os convites que temos feito para ele nas nossas atividades, na nossa igreja. E ele é um grande homem de Deus. Estou a falar de Agnaldo Sacato. Paz do Senhor, homem de Deus. Paz do Senhor, meu querido. Mais uma vez, seja bem-vindo. Muito obrigado e grato pelo convite. Ok. Servo de Deus, assim nós já começamos, ok? Já começamos e, sem perca de tempo, eu gostaria de perguntar para o servo de Deus, qual é a sua maior dedicação dentro daquilo que é o Evangelho? Bem, primeiro quero agradecer novamente pelo convite. Exato. Louvar a Deus pelo rico trabalho que estão fazendo. Uhum. E indo para a sua pergunta diretamente. Olha, eu costumo dizer que a Bíblia diz que o trabalho feito para Deus nunca é vão. Ok. E esta é a convicção que eu sempre tive desde o momento que aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Exato. E quem me conhece sabe que nós não medimos esforços quando o assunto é a palavra. Amém. Então, eu trabalho com jovens há 12, 14 anos Exato. em Viana. E não há satisfação maior para mim se não ver que a palavra tem surtido impacto devido na vida de cada um, de muitos jovens. Muitos jovens que trabalhamos com eles hoje são casados, têm suas famílias estabilizadas. Isso é fruto não apenas de falácia, mas também de ser aquilo que pregamos. Amém. Mais do que propriamente falar de Deus, é importante que a mensagem de Deus sejamos nós, né, no nosso viver. Aquilo que é o testemunho da pessoa. Certamente. Ok? Certamente. No livro de Abacuque, Deus falou com um profeta. Ele ordenou que ele escrevesse a mensagem profética para aquele povo, para aquele tempo, em quadros e colocasse em letras maiúsculas na rua, de formas que as pessoas, mesmo passando em velocidade, pudessem ver, ler e entender a mensagem. E há um servo de Deus, vou destacar aqui o pastor Gabriel Augusto, que uma vez ele pregou e ele disse assim: Deus já não está a contar com quadros de madeiras colocados na rua. Deus agora está a contar com quadros humanos. Hoje a pregação não é através de quadros de madeira, mas é através de quadros humanos. Pessoas que a sua vida é um testemunho vivo daquilo que Deus é. Olha, tem uma expressão em teologia que chama-se ortodoxia. Amém. Ou ortopraxia. Amém. O que é? Ortodoxia é a doutrina correta. Amém. Ortopraxia é a vida correta. Amém. Nós estamos num tempo em que nós temos uma doutrina boa. Exato. Boa pregação, boa narrativa, Amém. mas não temos uma ortopraxia, Ok. que é exatamente esta unidade entre a doutrina correta e a vida correta. Glórias. Tipo, prega bem, fala bem de Jesus, veste bem, tipo, aparenta. Exato. Mas naquilo que é a ortopraxia, ele não tem nada de vida correta, a sua reputação não é boa,
sua Testemunho conduta de não é vida. boa, seu Exato. testemunho de vida. Então, nós precisamos olhar para esse aspecto e com pena que eu digo isso, com muita tristeza no coração, Amém. porque nós estamos a ver exatamente um momento em que, olha só, Sim. quando tu olhas para a vida de Jó, Amém. Jó viveu num tempo que não eram tempos de igrejas. Exato. Jó nunca foi a um culto pentecostal. Exato. Uhum. Jó nunca fez um programa de vamos lá, de libertação. Nunca Exato. fez um programa de vigília, não sei, 7 vigílias. 7 dias Porque de Jó clamor. viveu num tempo que não haviam templos. Exato. Mas Deus achou Jó por causa de quê? Da sua integridade, Amém. do seu caráter. Glórias. Diz a Bíblia que Deus disse ao diabo: viste o meu servo Jó, homem reto, temente, íntegro, Amém. que se desvia do mal. Glórias. Percebe-se logo que Deus encontra Jó através daquilo que ele era. Era. Homem reto, íntegro e que se desviava Do do mal. mal. Logo, percebemos que Jó, não obstante de ser esse... Olha só, nesse texto você percebe que não foi Jó que falou de Deus. Ok. Foi Deus que falou. falou. Tipo, My quando há God. a comunhão verdadeira, Exato. há uma ortopraxia boa, Exato. Deus até pode ser pregador. Naquele dia, quem foi o pregador não foi Jó. Foi Deus que My foi pregador. God. Poderoso. Quando a tua integridade é boa, Deus fala acerca de ti. Glória. Então nós precisamos olhar para esse tempo em que, né, até tem um texto que pode dar um ressalvo maior, o texto da mulher de Samaria. A Bíblia diz que no fim da conversa que hora vem em que Deus procurará os verdadeiros adoradores. Amém. Quer dizer que quando você é verdadeiro adorador, não é você que procura Deus. Deus é que te procura. Procura glórias. Adão era visitado por Deus na viração do dia. My Não é God. Adão que ia atrás de Deus. Era Deus que vinha ao Amém. encontro. Então, que comunhão é essa que nós precisamos buscar e olhar, né? Forte, 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 forte. E esse, na verdade, tem sido o emblema do teu evangelho. Uma mensagem pessoal para além daquilo que é a mensagem escrita. Glória ao Senhor Jesus. O servo de Deus é casado, eu sei, mas eu gostaria que o servo de Deus apresentasse aquilo que é o seu casamento, sua família. Ok. Eu sou casado e reitero, muito bem casado. Amém. My God. É. Alguém está a ouvir isso? Eu casei como usas os teus fatos. Ok. Os teus fatos normalmente te ajustam muito bem. Então, Exatamente. o meu casamento me ajustou. Não Glória. dá, tipo, me serviu mesmo, tá no ponto. Está lá. É aquele E casaco que... Não tem como, não tem. Eu acho que das decisões que eu tomei acertadamente, uma foi ter aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador. Amém. A segunda foi ter me casado com a irmã Fernanda Sacate. Glórias a Deus. Então, sou muito bem casado, pai de 2 filhas, Tuas a meninas. Charlie e Eloa. Eloa. A Charlie quer dizer de graça, Amém. Eloa é o feminino de Elohim, Elohim. que é um dos atributos do Sim. nome de Deus. Então, a minha vida é um livro aberto. Amém. É Então, fácil quantos me anos as encontrar. meninas? A Eloa, a Charlie, a mais velha, ela está com 6 anos. Fez agora em março 6 anos. A Eloa fará em setembro, no dia 1, 4 anos. Ok. Está casado, nesse caso, há quantos Eu anos? estou casado há 5 anos, vivo com a minha esposa há 6 anos. Amém. Há 6 Glórias anos. a Deus. Amém. Casado 5 anos, vive... Com a esposa há 6 anos. Amém. Graças a Deus. Sabemos que o servo de Deus, não é? É também, para além de pregador, qual é o termo correto? Pregador... tem um termo usado, não é, para pregadores que... Itinerário? itinerário, exatamente. Certo. Mas também exerce, não é, o ministério pastoral na questão de orientar uma igreja. Pode-nos falar um pouquinho sobre isso? Bem, eu nunca desejei ser nada do que sou. Eu acho que tudo que acabei me tornando foi resultado mesmo daquilo que Deus havia estabelecido. Primeiro porque eu já nasço num berço cristão,
Amém. Meu pai é diácono das Assembleias de Deus Pentecostal. Seu irmão mais velho é pastor de um dos centros, onde eu durante muitos anos servi ao Senhor. Agora nas vestes de co-pastor de uma congregação afeta ao Ministério Gênesis, que é a Formosa 2, debaixo da cobertura do pastor Guerra, Amém. que é o meu pastor. Então, a igreja, as minhas responsabilidades na igreja, elas tendem, sempre, tudo é novidade para mim. Partindo do pressuposto de que disse há pouco tempo que não programei, não projetei, não havia um programa escrito quanto a essa situação, tudo acabou acontecendo. Então, estou a me adaptar a todas essas realidades. Tem algo que eu sempre gostei de ficar com os outros. Amém. Desde muito pequeno. Eu lembro-me que quando eu tinha por aí 9 anos, porque eu perdi a minha mãe muito cedo, ela fez uma festa de aniversário para mim e como eu tinha poucos amigos, eu fui à rua convidar até pessoas que não eram meus amigos, de modo que viessem à minha festa. A festa, ok. Quando eu fui fazer a minha formação superior no AMBO, eu fiquei 4 anos a ver sozinho, mas depois comecei a recrutar pessoas que eu não conhecia muito. Vem viver comigo. E vivia com um monte de rapazes lá em casa. Okay. Um quarto, mas tinha muita gente lá. Porque tive sempre esse fogo dentro de mim, de ficar com os outros. Eu não consigo comer sozinho. Não consigo comer, sozinho, não consigo. Tem que ter sempre uma pessoa. Então, sempre esses princípios foram me acompanhando. Eu, se calhar, poderíamos considerar de sinais, né? Um pentecostal como você, se calhar, ia dizer já, é uma, né? um sinal profético da parte de Deus, daquilo que me aguardaria, né? Então, acredito que quanto a as nossas responsabilidades na igreja, né, fica a nota de que, bem, estou me adaptando com tudo isso, porém, nunca foi programado. Ok. E está a pastorear há quanto tempo nesse caso? Bem, a igreja, eu estou nesse momento, quando nós começamos a nossa história, nós já havíamos começado uma congregação. Eu, meu irmão Dunga, pastor Cabinda, tínhamos começado uma congregação chamada Casa. Amém. O microfone? Não tá? Ah, tem que ficar okay. assim. Não, deixa ajudar para deixar mais próximo. Ok. Sim, para poder. Amém. Tá melhor, não é? Obrigado. Tá gerir o tempo, não é? Ok. Glória a Deus. Então, nós já havíamos começado a congregação Casa do Oleiro. Exato. A um dado momento, depois tivemos que sair da congregação, e esse tema de sair, eu gostaria que fosse bem explicado. Nós estamos a passar também por uma fase onde os jovens estão a sair muito. Exatamente. Eu costumo dizer que os princípios são estabelecidos no princípio. Ok. As regras, sim, elas têm que ser estabelecidas no princípio. Exato. Então, o casamento, tudo na vida, é bom acertar no princípio. Dito de outro modo, você quando vai fazer alguma coisa, combinam primeiro. Exato. Então, a nossa saída da congregação foi também já algo que já havia sido, né, conversado com os meus líderes, porque sendo filho de pastores, eu no centro onde estive lidei com muitas situações onde muitas vezes não era atribuído, ou era atribuído as responsabilidades que eu tinha na igreja, ou as decisões que o pastor tomava como não meritocracia da minha parte, mas por ser filho do pastor. Ele foi ali por ser filho do pastor, está a fazer essa formação por ser filho do pastor. Não, pregou assim, o povo reagiu assim porque é o filho do pastor. Então, eu comecei a sentir da parte de Deus a necessidade de sair, de modo que eu também concebesse a ideia de que não era. Quando uma pessoa fala muito que é por causa disso, você vai acreditar. Exatamente. Então, eis a razão que fez com que nós saíssemos da congregação onde estávamos a liderar e começássemos um outro projeto com o pastor Guerra, que dá já quase 6 meses. Uma congregação nova, 6 meses, mas pela graça de Deus tem se revelado um crescimento
muito grande. Nós estamos já Quanto quase tempo, repetição? 6 meses. 6 meses. 6 Ok, meses, mas ok. a igreja, há domingos que contam-se as cadeiras, porque Amém. o povo, pela graça, Deus mesmo é que envia. Qual é a locação? Nós estamos na Ponte Partida, Amém. na paragem do Caprédio. Amém. Está mesmo lá a nossa igreja. Mas quanto a pastorear, eu lidero a turma da palavra. E é isso, já queria chegar aí. Lidero a turma da palavra em Viana há 12 anos. 12 anos, ok? E maior parte de jovens lá na turma da palavra, eu tenho agora 4 jovens que são pastores na Assembleia Deus Pentecostal. Amém. 2 que são diáconos, um deles conheces, o Luizandro. Luizandro Gomes. Sim, Luizandro. Sim, Eu, sim. quando conheci o Luizandro, tinha por aí uns 9 ou 10 anos. Exato. E hoje é pai de Sim, chefe é um de ministro. família, é um ministro de Deus. Uhum. Então, quando alguém pergunta para mim, bem, o que é que você tem feito esse tempo todo? Eu lhes aponto. Exatamente. Tá Tá aí aí, os frutos. estão aí. Uhum. Então, não é o fato bonito. E eu queria mesmo perguntar, tipo, quando é que surgiu a conexão com a turma da palavra? Uhum. Estamos a falar de 12 anos 12 agora. anos agora. Uhum. A turma não começou há 12 anos, a turma começou há 16 anos. 16 A anos. turma começou nos Kwanzaa. Ok. Nos Kwanzaa, Sim. na casa da mãe do pastor Sadraque Manuel Lufuankenda. Uhum. Há 16 anos eu era um menininho e nós seguíamos só porque ele tinha uma boa retórica, não era Exato. famoso. Uhum. O pastor Sadraque é famoso agora, ele não Agora, era famoso há sim. 16 anos. Sim. E só nós lá dos Kwanzaa, Sambizanga, é que o conhecíamos. Yeah. E os É cultos, tipo um músico que só bate no bairro. assim mesmo. E os cultos onde ele ia pregar, mano, era uma coisa extraordinária. Amém. Então nós afluíamos ao lugar por causa do que os outros falavam. E eu fiquei maravilhado com a forma como ele instruía as pessoas. Então eu entrei e não era tido nem achado. Eu, quando entrei para a turma da palavra, não era para ser pregador. Ok. Cheguei lá porque também queria ver Gostou. o movimento e comecei a participar. E comecei a me apaixonar. E permita-me dizer, tudo o que eu sei do ponto de vista ministerial eu aprendi com o pastor Sadraque Manuel. Amém, amém. Então ele foi quase Mestre. que a minha base, Uhum. e para eu não esquecer, ele não é meu pai espiritual. Ok, sim, sim, sim. O pastor Sadraque não é meu pai espiritual. Meu pai espiritual é o pastor Gelson Yango, Ok. que nem é famoso. Então, eu nunca neguei minha paternidade, Uhum. porque havia conhecido o pastor Sadraque. Sim. Sempre assumi minha paternidade. O pastor Gelson Bernardo Yango e o pastor Sadraque acabou por ser o meu mentor maior. Ok. Só que me instruiu o A, B, mas também não me ensinou a pregar, Ok. só me ensinou a orar. Amém. Porque o grande princípio que o pastor defende é que a oração Uhum. ela deve ser a base. Se você quer ser um bom pregador, você tem que orar. Ok. E um rapaz foi até comigo lá em casa e disse: mestre, me ensina a pregar como os outros também pregam. Ouvi que ensinaste. Eu disse: vem. E ele chegou comigo lá. Eu tenho um quarto chamado Quarto das Escrituras e começamos Glória. a orar. Oramos 2 horas. Depois ele sentou e disse: mas eu vim aqui para aprender a pregar. Eu disse: a base do sermão é orar. É oração. Bons oradores certamente serão bons pregadores. Ok. Pena é que agora nós queremos pregar 1 hora, mas queremos orar 30 minutos. Isso não existe. É. Então a turma da palavra serviu como meu tapete que me levou e foi me treinando. Quando eu saio da casa dos pais lá no Sambizanga, vou venho para Viana. Uhum. Então ficou-me difícil me locomover todas as segundas-feiras 22 horas Para estar lá. para os Kwanzaa. Então conversei com o pastor e olha que a nossa conversa foi no Sabaote. Ok. Ele vinha no encontro pregar no Sabaote Uhum. e nos encontramos casualmente. Ele disse: olha, nunca mais te vi lá. Eu disse: velho, eu quero começar a turma aqui. Amém. Ele disse: E começa só. Deixa eu mandar já um abraço à família de Sabaote. Deus abençoe. Nosso berço, onde nós crescemos. Pastor Daniel, meu pai. Olha, tem algo que tocaste a respeito sobre honrar a paternidade, independentemente de qualquer pessoa
que depois surge no teu caminho como um mentor máximo, não é? Há uma necessidade de sabermos honrar aquilo que é a nossa paternidade. Pode nos falar um pouquinho sobre isso? Porque isso é o que está em déficit agora. Quando tu, José, se tu não tiveres pai, tu és um bastardo. Ok. Exatamente. Porque o pai é que te dá o nome. Exato. Existem lugares que tu só vais ter acesso por causa do teu pai. Exato. Por isso é quando uma criança nasce, a primeira coisa que lhe é dado é o nome. E quando ela vai crescendo, se ela cometer um erro, vão perguntar, é filho de quem? Esse é filho de quem? Não, é filho do fulano. Esse filho do fulano é poder. Então, é um erro muito grande quando uma pessoa cresce fora da paternidade. Assim é com Deus, mano. Deus instituiu, estabeleceu alguém na terra para ser o teu guia. Quando tu olhas para Samuel, Samuel ouviu a voz de Deus ou não? Ouviu, sim. Está no texto. Sim. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, ou não? A Bíblia diz que o Senhor começou a chamá-lo. Samuel, Samuel, onde estás? Samuel. Ele respondeu o quê? Eis-me aqui. Não. Não. Ele sai e vai ao quarto. Enquanto do profeta, sim. Fez a primeira, fez a segunda, Exato. fez a terceira. Se estivermos num sítio Exato. e eu ouvir uma voz, a minha primeira pergunta vai ser quem está a me chamar. Sim. Samuel não disse quem está a me chamar, foi lá, porque ele notou que a voz que ele ouviu era parecida Sim, quando o pai. com a do pai. Sim. Quando ele chegou lá, o pai lhe disse a primeira vez volta, a segunda vez volta, a terceira vez volta. A quarta vez ele disse, se voltar a te chamar, diz, eis-me aqui, Exato. o teu servo Ouve. ouve. Amém. Samuel ouviu. Ele ouviu? Não. Não. Samuel entendeu? Ou não? Sim. Não. Não. Quem... Ele entendeu. Sim. Então você percebe ou encontra um Samuel que ouve, mas não entende, Exato. e um Eli que entende, mas não ouve. ouve. Este aqui é o princípio da paternidade. Amém. Nós vamos, por isso é que você encontra muitos jovens estão a ouvir muito, mas não estão a entender Não nada. tá Porque a chave para entender é da paternidade espiritual. Ah, my God. Então, é um erro muito grande quando um jovem quer se dissociar do pai espiritual. Ok. E o pai espiritual não é o famoso. O pai espiritual é aquele que o impacto da sua vida tem impacto direto na tua vida. Quando eu digo impacto, não é espiritual. Não. É impacto social. É impacto em todas as Projeção. facetas da tua Sim. vida. Os rapazes da turma da palavra vão em minha casa. Por que a turma da palavra é em minha casa? Eles perguntam sempre, líder, tira a turma do quintal. Eu disse, tem que ser aqui. Porque a primeira lição é que vocês têm que saber como é que eu trato a minha mulher. Exato. Porque o homem de Deus não é do altar. É O reputação. homem de Deus não é apenas do altar. Vou Exato. posicionar assim. O homem de Deus é o bom marido. O homem de Deus é o bom pai. Bom pai. O Exato. homem de Deus é o bom vizinho. Exato. O homem de Deus é o bom... Esse que recebe pessoa é quê? Vocês estudaram bem? Amigo. Né? Vizinho. Hospitaleiro, Sim, é o bom hospitaleiro, esse é o homem de Deus. Nós estamos a seguir pessoas só do altar. É aí que você vai encontrar alguém que está a perguntar, teu pai espiritual quem é? Tibi Joshua, com todo o respeito por ele. Mas você não conhece a pessoa, não sabe quais são os seus hábitos, nunca oraste com ele, tá? Ele fala, meu pai espiritual, te orienta o quê? Só de ver no vídeo. Imagem vende, uma boa foto, um bom fato. Exato. Vou aparentar que sou aquilo que não sou. Então é uma ignorância espiritual. Exato. Uma ignorância espiritual. Tentar encontrarmos. Não é que não sejam homens de Deus. Sim. São homens de Deus. Mas o homem de Deus que eu vou Sim. olhar como referência, de modo que ele seja meu pai espiritual, tem que ser um homem de Deus que eu tenho pelo menos um nível de convivência com sim. ele. Sim. Eu olho hoje muita gente dizendo, não, pastor Sadraque, meu pai espiritual. O pai espiritual? É isso. Eu fui para o Lubango, na mediateca lá do Lubango, para um debate sobre o que fazer quando os teus pais não concordam no teu relacionamento. E o rapaz que estava comigo ao lado da cadeira disse, olha, lá em Luanda vou te dar o número de alguém que você vai gostar dele conhecer. Eu disse, quem? Pastor Sadraque.
Ele é bom meu amigo, vou te dar o número dele. Ele não sabia que estava a falar com alguém que dorme lá em casa dele. Há 12 anos. Come com ele, conversa com ele. Então, você percebe claramente que por causa, isso aqui é um dos males do nosso tempo. Exato. Nós queremos imagem. Estás a ver? Queremos likes. Referência. Se tu entrares para a minha conta do Facebook, vais encontrar poucas fotos minhas com o pastor Sadraque. Porque eu não preciso de ter a foto enquanto tenho a pessoa. Exatamente. Não preciso só para colocar no Facebook para todo mundo notar, olha, estava com o pastor Sadraque. Não tem necessidade disso. Homem de Deus. O evangelho está muito além disso. E permita-me novamente que eu chame aqui uma atenção Exato. séria. Queridos, o evangelho está acima da imagem. Amém. O evangelho é o impacto pleno na vida das pessoas. Glória. As pessoas que te ouvem têm que ser tocadas pelo poder da palavra, não apenas pelo poder da tua palavra, mas pelo poder da palavra de Deus, que pode vir mesmo sem a tua palavra. Exatamente. Por isso é que alguém disse: pregue, se necessário, use a palavra. Glória. Ou seja, é possível pregar se usar as palavras. Amém. Amém. Vivendo, sendo. A imagem. A pregação. Glórias a Deus. Muito forte, muito forte. O nosso tempo está indo, não é? Mas estamos a chegar. Agora, essa é a pergunta central da nossa conversa de impacto. Nessa tua trajetória, não é, turma da palavra, teu ministério, quais são os momentos mais impactantes que você teve com Deus? As experiências que trazeram a tua convicção com Deus, no nível em que você hoje serve a Deus, não simplesmente por aquilo que você ouviu, por aquilo que você leu, mas por aquilo que você viveu. Uma pergunta muito espiritual e muito pentecostal. Amém. Os pentecostais é que gostam dessa vez, pentecostal, daqueles. Olha, falar de experiências, uau, maravilhoso. Olha, eu sou filho de um homem muito humilde. Eu nunca tive nada assim eu sempre tive que ir atrás de tudo. Sempre. E Deus me provou por A mais B. Nós, há alguns anos, eu lembro-me que em 2010, Exato. no Cane de Angola, eu fui para a gruta com meu mestre, pastor Sadraque Manuel. A gruta em Benguela. Fizemos 12 dias ininterruptos de jejum e oração. Uau, terrível. Mano, eram para ser 8 dias. Mas depois, no 8º dia, ele disse: olha, Deus falou comigo. Se é por a parte, mira, se prepara. Que vamos até os 12. Amém. Servo de Deus, desculpa interromper. Vamos fazer uma pequena paragem para a nossa publicidade. Nós voltamos aqui. Amém. Que é então, Deus abençoe e nós estamos aqui. Nova permanência. Sempre que quer expandir, seu sorriso liga pra nós. Brilhar na luz dos nossos flash aqui. Sempre serás o cliente de estimação. Nossa presença completa, nossa emoção. Tudo aqui é seguro, por isto somos a sua opção. J Pro Estúdio, Pro Estúdio. Existo os irmãos, aviso, liga pra nós. Brilha na luz dos nossos flash. Aqui sempre serás um cliente de estimação. Nossa presença completa, sua emoção. Tudo aqui é seguro, por isto somos a sua opção. J Pro Estúdio. Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo, já voltamos. E estamos naquele momento, daquela pergunta, amém? Onde o testemunho do homem de Deus traz aquela visão que nos leva a estar impactados a fim de que nós levamos para as nossas vidas não simplesmente
uma oratória, uma descrição bíblica, mas uma experiência, um testemunho que nós possamos olhar e dizer assim: o que aconteceu com esse homem de Deus agora também pode acontecer na minha vida. Amém? Então, estamos aqui. Servo de Deus, mais uma vez estamos de volta. Amém. E aí eu queria que você sequenciasse, não é, aquilo que começou a descrever até o momento. Em 2010, né, na gruta. Exatamente. Olha, nós fomos para a gruta. Passados 8 dias, o pastor disse: olha, Deus falou comigo que vamos continuar. Era suposto nós voltarmos antes da abertura do CAN, porque nós estávamos expectativos em assistir o jogo da Angola na abertura. Amém. Só que o mestre disse-nos que tínhamos que ficar. E se ficássemos mais os 4 dias restantes, perderíamos a abertura. Mano, ficamos tristes. Eu lembro-me que descemos até a gruta em oração, porque estávamos em cima, na pedra. Exato. E todos ficamos com o rosto inclinado, né? Não, rosto inclinado não, rostos virados ao céu, deitados, a reclamar: não pode, não, eu vou dar 8, está dizendo, eu vou descer, não sei o quê. Depois de 8 dias. Depois de 2 dias, ele subiu conosco, disse: vocês reclamaram muito ontem, esse jogo vai terminar do jeito que vai começar. Ok. Tão certo Empatado. quanto Deus vive. Amém. Quando ele disse isso, todos nós não levamos muito em consideração. Exato. Quando o jogo começou, depois de 2 dias, o jogo começou. Acho que começou mesmo. Foi dia 10, né? Eu nem me lembro. Dia 10, ok. Aí, quem Foi está atualizado? a abertura do CAN de 2010, em Angola. Depois o jogo foi indo e foi aquela história, né? Primeiro gol, segundo gol, terceiro gol, quarto gol. Golo. Tá. Nós depois lembramos-nos do que ele disse. Não, 4-0. Não, estávamos a duvidar. Não, Cota dessa vez se enganou. Mano, nós começamos a chorar depois do empate. Do Choramos. jeito que começou. Aquilo foi tipo, não, esse Aquilo cara aí- que está aqui conosco, esse cara aqui Não é normal. não é normal. Tipo, parecia que havíamos comido alguma coisa. Ângela. Parecia que havíamos comido alguma coisa. Então, ficamos todos motivados e saímos lá com uma vontade. Eu particularmente, minha consciência nunca mais foi a mesma desde aquele dia. Depois dali, Deus começou. Eu tive alguém foi ter comigo em casa sobre uma menina que estava com tala, a baby. E fomos até lá orar por ela. Encontramos o pé, ela pisou às 16 horas, não conseguiu sair do lugar onde ela pisou. Automaticamente o pé ficou inchado, preto. Nunca havia visto aquilo. Cheguei, tentamos levá-la, mano. Uma pessoa não conseguia levar o pé dela. Ok. Tinha que ser 2 pessoas a levar o pé e uma Só pessoa a o levar pé. todo o corpo. Até dentro da casa dela, colocamos ela no... E olha que eu não tinha não havia alguma convicção em mim para orar. Para orar, ok. Mas como eu já estava lá, eu só declarei. Se eu declaro isso em nome de Jesus, seja... Eu acho que também é Deus. Deus faz lá para ele notar mesmo que ele não precisa de nós para fazer. Exatamente. Deus é autossuficiente. Mano, depois daquela declaração, eu saio, vou para casa. A minha esposa, na manhã, como eu tinha que ir para o serviço, ela vai para lá. Segundo ela, encontra ela varrer. Ela apanhou um susto terrível. Quase que não acreditou. O pé. Encheu automaticamente. Ficou boa até hoje, mano. Até hoje. Outra vez eu fui para o Ambo pregar, mano. Saí daqui, quando passei aqui, a minha voz ficou... a voz foi mesmo, foi. Exato. A igreja onde fomos lá para ministrar, Templo CD El Shaddai. Ministério El Shaddai, liderada pelo reverendo Salucamba Braga. Exato. São Pedro, Calungo. De frente está o cemitério. Assim que cheguei no altar, mano, sem voz. Deram-me limão, deram-me mel, nada. Tudo aí, nada. Eu disse pro mais velho, se até subir no altar não melhorar, eu acho que é melhor me substituir. Ele disse: não, você vê o Delanda para pregar, vais pregar. Vais pregar. Assim que subiu ao altar, mano,
só disse amém. A voz saiu. Saiu. Terminei de Claro. pregar, a voz foi de novo. Mas, oh my God. Então, existem coisas que vão acontecendo conosco. Exato. Cada uma vai te dando mais convicção. Porque não é uma coisa, tipo, não é algo que você esteja a falar de um Deus que fez na vida dos outros. Exato. É algo de um Deus que você nota que faz na tua própria vida. Sim, desculpa, tem algo da autossuficiência. Eu há dias, eu estava a dormir, passei a noite a orar com alguém, tão cansado, satirei. Quando eram 8 horas, o telefone ficou a chamar, e eu bem cansado, peguei o telefone, atendi, e alguém a chorar, olha, nós estamos aqui, a fulana caiu e não tá bem. Eu, naquele exato momento, eu também não vou ir aí, essas horas eu não vou levantar para ir aí. Epa, mas aquela responsabilidade, você, homem de Deus, já te ligaram, você tá aí, epa, você tem que falar alguma coisa. Mas você sabe mesmo que tipo, a convicção não é aquela, a tua entrega não é aquela. Mas eu declarei algumas palavras, disse assim, olha, coloca o telefone no ouvido dela, e lá colocaram, declarei algumas palavras no nome de Jesus, e depois pedi para passar o telefone novamente à pessoa que ligou, eu disse, olha, daqui a alguns minutos, ela própria vai levantar, vai se sentir bem, e tudo terminou. Lá desliguei o telefone, dormi. José, Deus não precisa de homem nenhum para operar. Amém. Ele é o princípio da omnipresença. Coloca Deus até onde ele não quer estar. Ok. Não, quero entender, Pix. Tipo, Deus é omnipresente. Exato. Então, quando nós falamos Senhor vem, não é para ele vir. Exatamente. Quem vem é porque não está. Aham. Então, nós estamos Senhor vem. Esse vir é vir, é só para se manifestar. Porque o Exato. princípio da omnipresença Já está. já lhe coloca Amém. até onde nós estamos a lhe falar para ele vir. Exatamente. Por isso é que ele não sai. Aham. Forte. Deus não sai. Porque quem sai deixa de estar. Também não Exatamente. vem, não vai. Ele só se manifesta. Antropomopismo é tipo atribuir as características físicas a Deus para podermos compreendê-lo. Exato. Tipo, ele não é que vai, ele não é que vem, ele não é que sai, ele não é Exato. tipo, ele Ele o já princípio da omnipresença lhe coloca onde estamos a dizer que vai, já lá. Ok. Tipo, ele não fica lá quando vai. Ele já está lá. Esse vai é só nós para entender que ele foi lá. Glórias. Esse vir, não é para ele vir, ele já está aqui. É só para nós Exato. entender que ele tem que se manifestar. Glórias. Então, nós quando olhamos para uma mamã foi ter comigo lá na igreja, disse, papai, ora só por mim. Eu disse, vai, em nome de Jesus, estás curada. Foi reclamar com a outra mamã, disse, não. Fui orar pro papá só me falou, vai. Eu queria mesmo que me fizesse uma oração terrível. Tipo, nós queremos, não queremos, nós queremos mesmo força. Alguma coisa. Ela prefere que você lhe dá água Exato. do que você lhe falar, vai, em nome de Jesus, estás curada. Quando você olha para o centurião, o centurião disse assim, meu servo está doente. Exato. Jesus disse para ele, vamos. Disse, não. Dispensou a presença de Jesus. Exato. Ele disse, não, eu tenho homens sob minha autoridade. Quando eu digo venham, eles vêm. Quando eu digo vão, eles vão. Então, Exato. tu só precisas dizer uma palavra. E o meu Amém. servo ficará curado. Tipo, ele veio buscar uma cura, que ele já sabia. Que ele não precisava da pessoa, para ir lá lhe curar. Exatamente. Jesus disse, nunca vi Uma em Israel fé. como a desse homem. Exatamente. Que está me dispensar. Mano, Jesus está vindo na tua casa e fala, não precisa vir. Dito de outro Terrível. modo, ele disse, não vem, vem só. Amém. É isso que ele falou. Tipo, Glória. você não precisa vir, vem só. Ou seja, você já está lá. Quando você fala, já está. Ele já está lá. Exatamente. Então, ele dispensa a presença física por causa ele cria que a Exato. palavra de Deus, a palavra de Jesus, ela é poderosa Sim. para fazer o quê? Para operar. Então, nós estamos a passar num momento onde as pessoas não querem acreditar que nessa capacidade da omnipresença, da autossuficiência de Deus. Joseph, eu acredito tanto. Olha, eu fui pregar, acho que há um mês. Exato. Ministério. Qual é o ministério? Ministério do Sossego em Cristo. Ok. Tabernáculo do Mandamento. Enquanto ministrava a palavra de Deus, uma mamã sentiu da parte de Deus, disse, olha, Deus falou comigo para te oferecer algo.
oferecer algo. Disse, depois de terminar a ministração, tenho um terreno, 25 por 15. Não é de falar. No mesmo dia, fomos pegar minha esposa, porque não havia ido me acompanhar. Fomos à casa dela, fomos ao espaço, contamos já a minha parte, porque são 2 espaços. Eu disse, conta, até aí é a tua parte. Glórias a Deus. 25 por 15, passou o documento de cedência do espaço. Na segunda-feira seguinte, My God. mandou-me pegar os documentos. Tipo, quando nós acreditamos, tipo, o homem precisa entender. Sim, Quando nós oramos, Senhor, meu Deus, faça. faça. Você precisa saber que Deus sabe. Quando você está falando assim, eu faça, não é que é para ele saber. Nem para ele querer fazer. Tipo, Deus, nós temos que. Deus é um ser. Deus é um ser que está mais perto de nós do que nossa roupa. Exato. Diz isso a Bíblia Sagrada? Sim, sim. Então, por que nós temos essa tendência de tentar buscar um Deus como se estivesse muito distante de nós? Então, a consciência da autossuficiência de Deus. José, o homem só precisa provar. Ok. O homem de Deus não precisa tudo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Para quê? Para que experimentais. Esse experimentar no hebraico quer dizer provar. Provar. Quando você olha a palavra provar, as mulheres quando pegam na panela, elas provam. Exato. Mas elas não provam toda a panela, Exato. mas provam a panela toda. Amém. My God. Porque ela prova na colher. Mas ela prova na colher o que está na panela. Exato. Ela não prova a panela toda, mas prova a panela toda. Exato. Porque se tiver muito sal na colher, My God. também tem muito sal na panela. My Quer dizer, God. ele só provou um bocado, mas esse bocado é o modelo de tudo que está na panela. Glórias a Deus. Então, nós só precisamos provar. Esse é My um bocado God. da Alguém porção de pegou aí. Deus. Esse é só um bocado da porção de Deus. Glória. Para nós entender. Toda a panela não vamos conseguir. E nem na colher acaba. Porque... E a mulher na colher não acaba. E o que a mulher prova na colher? Não prova o óleo, não prova a cebola, não prova... Não prova o alho. A mulher na colher só prova o sal. Sal. Se fosse num culto pentecostal, iam trazer oferta. Glórias. Alguém mete a mão no bolso. Não, tem alguém que está nos assistir e com certeza vai fazer chegar a oferta do homem de Deus. Está aí os nossos credenciais. Deixa Deus te usar. Amém. Então, é mais ou menos dentro dessa percepção. Amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Vamos continuar naquilo que é a experiência ministerial. Há alguma situação mais que tipo, Deus se revelou de uma forma inesperada? Fui no Bengo Ok. pregar. E eu falo muito pregar, porque as minhas experiências com Deus, tipo, foram pregar. Mas eu depois vou dizer a maior de todas. Amém. E posto lá no Bengo, tinha uma mamã que tinha cabeça aberta. Ela não podia levar, estava com isso há quase 8 anos. E enquanto cultuávamos, assim que pegou o microfone para orar, eu chamei a mamã, por favor, peça alguma coisa, eu quero orar por você, sendo da parte de Deus a necessidade de orar por você. Ela disse, papá, eu só quero uma coisa. É perigoso quando você encontrar uma pessoa. Que só quero uma coisa. Mano, no meio de tudo, alguém está te perguntando. Eu só quero uma coisa. Só quero que a minha cabeça fique boa. Eu tenho esse problema há 8 anos. Jesus. Já meti tanta coisa. Eu disse, aquilo que está aí é que? Ela disse, é o tanque d'água. Eu disse, pega aquele balde de trás. Cheio com água. Culto a decorrer. Eu disse, não posso. O protocolo disse, papai, ele... Eu disse para a mamã ir lá fora, pegar o balde com água, colocar na cabeça e entrar aqui dentro da igreja. My God. Ela foi, saiu por uma porta, porque a igreja tem 2 portas, e entrou pela outra porta com o balde na cabeça. Ela não chegou no meio da igreja, caiu. My God. Não é do peso. Quando ela cai, começaram a orar por ela, os ministros que estavam lá, porque eu estava a pregar,
E depois acabou. Passado algum tempo, mano, o pastor ligou para mim, uma semana ou duas, disse, olha, aquela mamã nasceu, vai dar luz a um rapaz daqui a algum tempo e ela quer te nomear. Quer me nomear então? Porque eu disse, não sabes, não te contaram. Eu disse, não, a cabeça ficou curada. Glória a Deus. Outra vez eu fui pregar no 44. E essa história até um pouquinho caricata. Eu a caminho do culto, já atrasado. Olha, as pessoas não sabem o sacrifício que os pregadores passam para ir levar a palavra. Mano, é sacrifício. Você pensa muitas vezes, não, o pregador está atrasado. É banga. Alguns é. Mas, mano, eu fui tarde, o culto já estava a decorrer, muitas ligações. A informação era, posto na paragem, tem um desvio à direita, anda um pouquinho, vais ver a igreja. Mano, esse um pouquinho é uma questão de conceito, afinal. São 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Nada. Não é estrada, é caminho, com boi de capim. Tá tu andar, mano, andei bué, não tô a chegar na igreja. Eu tô ligado, mas é mesmo aqui, disse homem de bem mesmo, bem escuro, bué de naca. Sabe o que é naca? Naca. Sabe o que é naca? Não. Naca é uma expressão usada muito no interior, quer dizer lavras pequenas. Ok. Tinha umas lavras pequenas aí. Bué de cana, partindo de uma cana, casquei, comecei a mastigar para fazer compasso. Porque Já você tá tá no mato. o tempo fica um pouco curto. Tá, mano. Andei tanto, não tava a chegar. Bom, então vi aí um carro, de longe vi os faróis, aqueles olhos de gato. Exato. A senhora passou com tanta velocidade que pisou no charco, me sujou. Mano, cheguei na igreja. Higienização antes de entrar. Um cromo básico. Tá. Tu a ver o carro que parou mesmo à frente mesmo do templo? É o carro que me passou. molhou. A secretária da igreja é a irmã My God. do culto onde eu estava para ir pregar, que nem deu boleia no pregador. Só revela duas coisas. Que se fosse o pregador ia levar. Exato. Tá vendo? Sim. A sociedade, né? A comunidade evangélica que estamos a fazer em Angola. Sim. Tipo, se fosse o pregador, sim. ela ia levar. Sim, se ela tivesse o conhecimento. Que esse é o pregador, ia levar. Ia levar. Mas ela não podia levar. A consciência não é só levar ser pregador. Porque tudo que somos, antes de tudo, somos pessoas. Pessoa, exato. Nós precisamos entender que Paulo, quando se apresenta, olha só, primeira epístola de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, diz o quê? Sim. Capítulo 1, versículo 1. Amados, vocês que estão aí podem. Bíblia. Romanos 1, diz o quê? É o Paulo. É o Paulo. Coríntios 1, diz o quê? É o Paulo. Outro, Efésios, diz o quê? É o Paulo. Você nota que Paulo, na sua narrativa, ele não começa se apresentando pelo que faz. Paulo é o que ele faz, o apóstolo. Apóstolo é o que ele faz, sua função ministerial. Paulo é o que ele é. Ele, antes de trazer o que ele faz, ele traz o que ele é. Amém. Porque não é o que você faz que gera quem você é. Sim. É quem você é que gera quem você faz. Você Amém. não é o que você faz. Você é o que você é. Amém. Médico é o que você se tornou depois de anos na academia de medicina. Exato. Advogado é o que você se tornou depois de anos na academia de direito. Exato. Senão você é o Paulo, você é o Aguinaldo, você é o José. Esse é você. Então fico muito triste quando nós estamos a notar que para chegar em você temos que passar no doutor, no engenheiro. Só que você não é isso é o que você se tornou. Exatamente. Amém. Amém. Amém mesmo. Amém. Um amém sem esforçar. Amém. Então nós precisamos voltar. É. Uma outra experiência que eu tive foi com minha esposa. Exato. O José sabe que minha esposa sofreu de câncer. Exato. Durante sim, muitos anos. Sim. E uma das informações que nós tivemos, porque ela, né, dentro das 4 operações que ela fez, mamárias, é que ela não poderia dar de mamar. Exato. E um certo dia, assim que nós tivemos a nossa primeira filha, nós estávamos com muitos problemas, porque não demora. Sabe se não é que? Sim, eu leio. Não é língua estranha. Não demora, é só uma semana, acabou. Então, assim que nós tivemos a Charlie, o não estava a demorar.
Então eu entrei no quarto das escrituras, orei um pouquinho a Deus, que Deus nos desse graça. E Deus colocou no meu coração que eu tinha que fazer um exercício. Então fui até a minha esposa e tentei pegar um pouco na região mamária, né? Exato. Para tentar ver se o que se passa, para não sair leite, porque então. E ela sentiu muitas dores. Okay. Então apertei um pouco, saiu uma água assim. Tchim. Eu disse, apertei sem fé, sem muita convicção, saiu água. Deixa eu tentar apertar com um pouco de fé. Misturei já fé, um pouco de crença, autoridade, ousadia, raiva por causa do que estava a acabar rápido. Mano, saiu, tinha tanto leite em casa que até eu queria tomar pequeno almoço com leite da Fernanda. Então, quando você... São as experiências que tipo, não aconteceu com outras pessoas. Forte. Aconteceram mesmo conosco. Não podia dar de mamar. Mano, e na xuxa da operação eu não tinha mais leite. Bué de leite. Leite não parava de sair. Tipo aquela vasilha aí da viúva. Exatamente. As vasilhas acabaram, mas... O leite estava sempre, a blusa dela estava sempre manchada, porque o leite tinha aqui no Lucrécia Paim, porque lá tem um programa de doar leite. Tipo, disseram que não daria leite. Ela tinha leite até para doar. Então, quando as pessoas vão dizer que não podes dar, Deus vai permitir que você dê até para doar. Glórias, forte. Vai dar até para os outros. Tipo, foi dar até nas mães que não tinham sido operadas. Mas ela foi dar de mamar muitas crianças. Para a honra e glória do nome do Senhor. Jesus, forte, forte, forte e muito forte. Amém, amém, amém. Eu gostaria que, baseado nesse testemunho, o Senhor Deus ministrasse para alguém que vive a mesma situação. Vive a mesma situação. Está com uma doença, está com... E ela sente que essa doença lhe tirou a capacidade de ser aquilo que projetou ser. Queridos, Deus é real. Amém, my God. E Ele é fiel. Ele não precisa que um homem coloque a mão sobre a tua cabeça para Ele te curar. Amém. Aí mesmo onde você está, na posição em que você está, seja sentado no cadeirão, no chão, de pé, onde você ouvir esse recado da parte de Deus, receba a cura de Deus. No nome de Jesus. Que Deus te cure. No nome de Jesus. Arranque de você, se é quisto, se é mioma, Amém. se é febre tifoide crônica, se é quisto nos ovários esquerdo ou direito, que a mão de Deus te alcance e retire essa patologia agora em nome de Jesus. Amém. Receba a cura de Deus em nome de Jesus. No poder de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Niro, ainda temos tempo, não é? Ok, amém, amém. Senhor Deus, vamos continuar. Amém. Fica à vontade. Vocês Libera o verbo. Eu tô aqui para responder a todas as perguntas. E Exato. dentro das perguntas eu vou indo, né? Amém. Então eu vou questionar novamente. Eu na verdade queria entrar novamente para aquilo que é a questão ministerial. Posicionamento ministerial. Não é? O servo de Deus já focou um pouquinho sobre o aspecto da imagem, não é? O aspecto do testemunho, não é? E eu queria questionar especificamente sobre a questão antecipação ministerial. Havia um pregador que dizia assim, que a exposição precoce ministerialmente, ela provoca o fracasso precoce no ministério. Ou seja, de formas que você que tem o chamado, se expõe antes do chamado, você acaba por morrer sem o chamado ganhar a forma que tinha que ganhar. Joseph, pega isso. Visibilidade ministerial não é sucesso ministerial. Amém. Você só é visível. Teu ministério, o facto de você ser é assim, visibilidade tem que ver com o quê? Com a imagem, Exato. fato, roupa, você quer a tua Igreja narrativa. Isso não é relevante no ministério, mano. O impacto no ministério tem que ver com o resultado da tua pregação na vida das pessoas. Amém.
As pessoas que te ouvem como estão, não é como estão porque também estão a pregar como você. Não, como estão porque tua pregação tem surtido efeito na vida dessas pessoas em todas as áreas da vida. Tipo, no Exato. social, no espiritual. Tipo, nós pensamos que o espiritual é só para o espiritual. Não. O espiritual... Escute, o espiritual, ele tem que ver com o físico. Mas o físico não tem que ver com o espiritual. Tipo, quando você tem um impacto na vida espiritual das pessoas, Exato. isso se repercute até no físico. Amém. Porque o espiritual começa dentro para acabar fora. Amém. Começa no interior para acabar fora. Então, visibilidade no ministério não quer dizer ficar. Nós estamos a olhar hoje em dia para muita gente que se tornou visível e ele pensa que assim tem impacto no ministério. Não. É aquilo que eu disse no princípio. Quando perguntam para mim o que você tem feito, eu aponto. Exatamente. Olha, eu aponto para as pessoas. Nós todos os sábados na Vila de Viana, aí na administração, estamos lá com a turma da palavra. Exato. Em oração, roda da palavra, orai, estudar a palavra. Todas as segundas-feiras, ininterrupta do mundo, há 12 anos. Quer dizer que você já tem certeza que eu não fiz as minhas filhas segunda-feira. Exato. Porque toda segunda-feira nós estamos a orar. Exato. Das 0 às 5, às 4, às 3 horas. Estudo da palavra e oração. Já calhou 25 de dezembro, segunda-feira. Já calhou 1 de janeiro, segunda-feira. Tá ligado? É hoje. Por quê? Porque nós percebemos que o que cria impacto na vida do homem de Deus é a sua comunhão com Deus. E a comunhão, ela vem através da oração. Mano, nós não podemos falar de Deus sem falar com Ele. Exato. Até fica tipo, é fofoca. Você não fala com alguém, mas quer falar dele. Então, não se fala de Deus sem falar com Ele. Então, mais do que visibilidade, é importante que essas pessoas orem. Tem que orar. Tá tudo bem, fazer uma foto não é mal, não estamos aqui. Isso aqui, isso é um investimento que você fez para Exatamente. maior qualidade, para maior alcance. Exatamente. Mas isso aqui também é resultado porque eu tenho uma vida de comunhão. Amém. José, Amém. eu sei. Amém. Você tem filhos espirituais que eu conheço. Uma das tuas filhas, algumas vezes vai lá no nosso encontro da turma da palavra. Glórias a Uma vez eu Deus. perguntei, todo mundo que tem pai espiritual fica de pé. Você, teu pai é quem? Não, eu é fulano, já não é mais. Esse não é falso. Você, teu pai é quem? Não, é José. Man of God. Você pode sentar. Glórias a Deus. É sério isso que eu estou a dizer para ti? Não te disse? Não. Estou a ouvir hoje. Então, Amém. primeira mão. Fiz primeira isso uma mão. vez. Quando eu me apercebi que essa filha era a filha do José. E a partir daquele momento, não comecei a olhar ela de forma diferente. Comecei Isso também a te olhar de forma... Porque não basta apenas as pessoas olharem para as nossas... Tem que ver Sim, nosso dizer que resultado. sim. Amém. Tá a amém. fazer quê? É. Não, é bom pai. Tipo, você quando olha para uma... Não, pai, se o filho é assim... Não, esse pai... Porque não é uma questão de pregar com uma boa retórica, ter uma boa Exatamente. exegese, uma boa apologética. Não. Bons fatos. Não. É o resultado, o É o produto. resultado. Exato. Mano, Jesus deixou 12, somos quantos? É. Pedro, um mártir terrível, foi crucificado. Quando tentaram lhe crucificar, disse: não quero que me crucifiquem como crucificaram Jesus, me invertem, cabeça embaixo, pé em cima. Morreu a defender o evangelho. Tiago, todos os apóstolos de Jesus morreram como mártires. Só João é que morreu de causa natural. Mas todos morreram para preservar o quê? A fé, o evangelho, a palavra de Deus. De modo que quê? Que ela chegasse a nós que nos chegou a palavra de Deus, também temos que salvaguardar a palavra de Deus para que elas possa chegar quê? Às futuras quê? Gerações, aos nossos filhos. E essa é a visão do evangelho, multiplicação. Tem alguém que diz assim, se você, glórias a Deus, aleluia. Vamos fazer mais um intervalo, amém, de 5 minutos e voltamos já já. Deus abençoe. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Voltamos novamente para a terceira e última parte desta conversa de impacto. Que Deus te abençoe poderosamente se você chegou até esse momento do vídeo. Não esqueça de se inscrever. Se inscreva, ative o sininho para ser notificado com todos os conteúdos que virem aqui neste canal. Nós temos agora a conversa de impacto, temos o momento da palavra e temos a sessão worship, onde convidamos um músico e ele vai nos levar à adoração durante muito tempo. Tem sido uma bênção. Então, por favor, se inscreva e partilhe esse conteúdo para mais pessoas, para que pessoas possam
serem abençoadas e terem a cultura de estarem nas redes sociais com aquilo que é de Deus, com aquilo que é edificante. Nós estamos aqui com o servo de Deus, homem de Deus, Agnaldo Sacato. Eu estava a questionar, lembrei agora da questão, eu queria fazer referência de um servo de Deus. Ele diz assim: se você não tem vontade de levar os outros para o céu, significa que você não está aí para lá. E essa visão me faz entender, não é, que o Evangelho, a principal vertente massiva do Evangelho é a multiplicação. Ou seja, se você na verdade é homem de Deus, além da tua imagem, você precisa se multiplicar. Porque os discípulos em Antioquia foram identificados como cristãos pela primeira vez, não por uma outra coisa, mas pela forma deles de ser. Pareciam com Cristo, e eles foram identificados dessa forma. Você parece um pequeno Cristo, você parece o Cristo. E aquilo que eles eram, era aquilo que Jesus Cristo sempre passou, sempre lhes mostrou. Ou seja, aquilo que Jesus era, é o que eles passaram a ser e a aparentar ser. E isso nós vamos perceber que é multiplicação. Por quê? Porque o filho tem tendência, não é, de ter os traços daquilo que é o seu pai. E essa é a visão do Evangelho. Olha, vou pegar a deixa quando dizias que quem não tem vontade de levar os outros para o céu é porque não está aí para o céu. Exato. Tem um texto, a Bíblia diz assim: naquele dia. Naquele dia. Qual dia? Que não é quarta, esse dia, não é quinta. A Bíblia só referencia naquele dia. Exato. Muitos dirão: em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome curamos enfermos. Em teu nome. Mas ele dirá o quê? Nunca os conheci. Apartai-vos de quê? De mim. Exato. Por quê? Tipo, não é uma questão de quem conhece Deus. Porque conhecer, alguém diz: não, eu conheço Deus. Você conhece Deus por quê? Não, li a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Não. Você conhece Deus por quê? Não, eu já estive no IBA, passei lá 5 anos no IBA. Não. Você conhece Deus? Não, eu estou a fazer um estudo completo sobre... Não. Você não conhece Deus porque... Isso é informação. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele disse assim: nós sabemos que és. No fim do discurso, Jesus lhe disse: te falei daquilo que você dizia que conhecia. Não conheces. Dito desse modo. Ele disse assim: te falei daquilo... Te falei das coisas da terra, e te falei das celestiais. Dito de outro modo, eu estava a dizer: te falei daquilo que quando você chegou disse que conhecias. E não conheces. Então Nicodemos tinha informação sobre Jesus, mas não conhecia Jesus. Porque conhecer Jesus não é uma questão dele conhecer, é uma questão dele te conhecer. Exatamente. Então, aí ir para o céu não é uma questão de você conhecer Deus. Exato. É uma questão de Deus te conhecer. Nós estamos numa comunidade onde muita gente conhece Deus. Mas a pergunta é: Deus te conhece? Exato. Não, mas eu conheço, tá bom, mas Deus? Porque é a pergunta ou é a resposta que vai fazer toda a diferença. Se realmente Deus te conhece ou não. Tem um texto que diz assim: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Esse texto, do ponto de vista literário, tem muitos pontos que precisamos interrogar. Achegai-vos a Deus. Qual é a razão da parte B do versículo? Achegai-vos a Deus. Qual é a razão da parte B do versículo que diz: e ele se achegará? Se a parte A, eu já me acheguei. Achegai-vos a Deus, me acheguei. Depois vem: e ele se achegar. Vai se achegar como? Se eu já me acheguei. É porque o tô se achegar não chega. Exatamente. Ele que tem que se achegar. Amém. Por isso que a Bíblia diz: não fomos nós que o conhecemos. Ele é que nos conheceu primeiro. Então, ele é que tem que se... Deus precisa se revelar para algumas pessoas. Amém. Deus precisa se mostrar para nós. Nós estamos numa fase onde estamos a se mostrar para as pessoas, e falando de um Deus que não se mostrou para nós. Amado, é um perigo muito grande quando um homem de Deus não entende esse princípio, que é o princípio de ir para o céu.
Amém. O meu pastor costuma dizer: vocês podem lutar, eu só quero ir no céu. Talvez toda a confusão, vamos pregar daqui, culto daí, vigia, podcast. Esse é todo o dilema, o fim de tudo. Se resume aí. Só queremos ir no céu. Só que são os caminhos para ir aonde? No céu. Para ir ao céu. Ok. Então precisamos percorrê-los de acordo aos princípios que ele estabeleceu no princípio. Agora, eu queria tocar em uma questão já um pouco social. Já não, socio-religiosa, nesse caso. A questão da nova proposta de lei. Essa nova proposta de lei, não é? Dentre eles, não é? Tem o artigo 31, se me lembro, que fala sobre a obrigação, não é, do ministro em exercício agora ser licenciado em teologia, ou seja, só vai poder exercitar o ministério, não é, se ele for licenciado em teologia. Eu estava num grupo e algumas pessoas colocaram, disse, agora é que nós vai se invalidar alguns líderes, agora é que... E eu disse, olha, o princípio para aderir ao ministério nunca foi o conhecimento. Sempre foi na base do entendimento. E o entendimento não vem só por você conhecer, mas vem pelo relacionamento que você estabelece. E outra coisa, antes de você se preparar, não é, para exercer o ministério, você precisa ser chamado. Porque você pode estudar, se preparar bem, mas se ninguém te chamar, o que você tiver a fazer não vai trazer o produto de quem é chamado. Então eu gostaria que tocasse um pouquinho nesse aspecto. Bem, eu sou jurista também, de formação. Então, tive contato com essa lei. Eu juridicamente disse que não se entende a lei na letra. Exato. Entende-se a lei através do espírito do legislador. Tem que entender a intenção. A intenção. Por que tipo, você pode interpretar, mas tem que entender o que ele queria dizer com isso. Exatamente. Essa lei, ela só revela o tipo e o nível de governação que temos. Exato. Uma governação ignorante aquilo que são os aspectos não só religiosos ou espirituais, mas também da própria lei que tem. Qual é a razão dessa lei? A razão dessa lei é porque há muito escândalo com muitos líderes religiosos. Exatamente. E culpam esses que é resultante de falta de escolaridade. Exato. Mas, mano, o que vai garantir? Do mesmo jeito que tem pastores que estão a violar, também tem engenheiros que estão a violar. Exatamente. Então, o que garante? O que garante, isso não é uma questão de intelecto, Exato. é uma questão de caráter. Caráter, exato. E caráter não é livro de estudar, de falta de escrever. estudo. Não. Caráter só tem um elemento na terra que tem poder para moldar o caráter do homem. É a palavra. Mano, se você notar, tudo na natureza tá ligado. Seja o aspecto social, tudo tá ligado. E Deus já expressa isso na própria natureza. Quando você olha para as plantas, as plantas elas vivem por causa de quê? Do dióxido de carbono. Sim. O homem vive por causa de quê? Sim. Do oxigênio. Sim. Onde é que sai o dióxido de carbono? Sai no homem. Quando o homem respira e tira, sai o dióxido de carbono que alimenta as plantas. Onde é que sai o oxigênio? Sai nas plantas. Tipo, o que alimenta as plantas sai no homem. O que alimenta o homem. Tudo está ligado na natureza, de modo que o próprio Deus já colocou isso. A palavra de Deus não podemos desassociar ou dissociar de todas as situações. Estás a ver, se eu estivesse na Assembleia, como presidente da Assembleia, eu tinha que ter a palavra lá para consultar. Exatamente. Porque a Bíblia fala de tudo. Então, eu creio que é uma lei que não vai ter, na verdade, outros efeitos colaterais. E como igreja, nossos líderes religiosos em Angola precisam se levantar. Esse é o momento em que os líderes religiosos precisam se levantar. Nós, como servos de Deus, Exato. sociedade civil, precisamos ir atrás, dando encorajamento, que eles se levantem. Para quê?
para colocar um basta. Porque se começaram com essa lei, depois vão surgir outras. Não é que nós não queremos estudar, mano. Nós estudamos. Exato. Até hoje estamos a estudar. sim. Então não é uma questão de não querer estudar, mas é uma questão de entender a real razão da aplicabilidade desta lei. Precisamos olhar para outros contextos. Então, quando uma pessoa viu, por exemplo, tem uma notícia que está agora a ecoar nas redes sociais de um pastor de uma igreja também muito, aqui em Angola, Sim. que viola a filha há 3 anos. Exatamente. Não é o pastor que violou, é o homem. Porque o pastor cuida da ovelha, ela não viola. Yeah. Aquele é o caráter do homem corrompido. Porque, para além de pastor, também é pai. Também não é o pai que... Tipo, é o homem. Aquele homem está com um caráter corrompido. Exato. E é nesse homem que precisamos trabalhar. Ok. E é nesse sentido que muitas das vezes a sociedade em geral cai por cima da igreja. É nesse sentido que muitas das vezes a imagem de um homem de Deus, não é, que caiu, é ligada aos outros homens. Se também podemos considerar já... Dentro da comunidade cristã, eu sinto muita pena desse comportamento. Talvez muçulmano, se um errar, eles chamam aquele que errou, chamam toda a igreja, fecham, resolvem aquilo, não pode sair fora, porque é escândalo e pode envergonhar a igreja. Ok. Nós não. Se o José errar, nós vamos pegar, vamos meter no Facebook. É por aí. Sem saber que isso traz vergonha e escândalo. Pra não só para o própria José, igreja. para todos nós. Até porque é bíblico, não é? A organização de lidar com o problema. Primeiramente, chamar o irmão para testemunhar. Depois, se o irmão, mesmo assim naquele conflito não der certo, chamar os presbíteros da igreja para participar do testemunho, a fim de que a própria igreja consiga resolver por si mesma os seus problemas, para que não causar um escândalo social e manchar aquilo que é a imagem da igreja. A igreja, ela foi estabelecida na terra para representar Deus. Ok. A igreja não está aqui a passear. Eu quando não olha, existem igrejas, mano, mas tem que fechar. Porque igreja não é para fazer só culto. Exato. Feriado que é para privar o crente para não sair. Assim, os dias do trabalhador é já jejum. Manhã da palavra, de treinamento ministerial. Não, a igreja não se resume em fazer culto. Exato. A igreja tem que ter impacto total. Total na vida das pessoas. É a igreja que tem que motivar. Eu tenho relatos de muitos filhos que têm problemas nas suas famílias, porque a igreja lhes ocupa tanto que eles não têm tempo nem de ter. Tá, não vão ver. Domingo, pastor, é todo dia. Sábado, todo dia. Terça, quinta, feriado. Tipo. Amados, os pastores não são dono das ovelhas. Exatamente. A igreja, tipo, não é tua cena, permita-me usar esse termo, que é para prenderes as pessoas de modo a satisfazerem os teus caprichos. Se você não tem nada para fazer, ou fica em casa ou faz outra coisa, mas não priva as pessoas daquilo que é social. Porque enquanto estivermos aqui na Terra, nós não podemos nos descurar das responsabilidades sociais. Exato. Então, o crente, o homem de Deus, a igreja, ela tem que ver também com os aspectos sociais. Tem que ver com os feriados, tipo o dia de trabalho. Daqui a pouco orientar os funcionários, a igreja a sair, de modo a visitar uma instituição, uma fábrica, o quê? A despertar aos jovens, à igreja em geral, a intenção, vão lá na Testang. Ok. Não vou fazer a publicidade aqui, para ver se vão lá aprender como é que se faz o fato, né? A fábrica têxtil. De modo que a igreja evolua e cresça, porque há alguns anos a igreja era só mesmo tipo culto, mas não, as coisas mudaram, mano. Exato. Então nós precisamos acompanhar a dinâmica. Não disse mudar a palavra, eu disse acompanhar a dinâmica, sem ferir os princípios da Bíblia. Acompanhar a dinâmica. No passado você já não pode ficar com tablet, agora tem os tablets e tal, você vê texto a passar na parede, tudo já. Então nós precisamos andar diante dos avanços tecnológicos, de modo a termos um alcance maior daquilo que são as pessoas. Exatamente. O que eu ia dizendo é, nós queremos encontrar termos para justificar os erros. Exato. Tipo, não pode falar assim, vai ferir sensibilidade. Não.
Alguns não pode falar política, senão vai fazer, não pode falar isso, senão vai... Tipo, nós queremos usar esses termos que é para darmos uma abertura de modo que esses comportamentos começam a surgir. Há alguns anos não tinham tanta força como tem agora. Hoje já vimos em os programas televisivos a promoverem isso, as nossas publicidades nas ruas a promoverem isso. E a minha questão eu falo ainda também de uma vertente interna, não é? O que a igreja tem feito? Porque você vê um indivíduo, não é, com esta inclinação, não é, com esta inclinação de gênero, a igreja não consegue lidar e essa pessoa passa a ser discriminado, passa a ser desrespeitado, maltratado até dentro da igreja, e a pessoa acaba por sair da igreja. E eu me pergunto qual é a preparação que a igreja tem. O que é que se precisa fazer para que a igreja possa saber se posicionar diante dessas pessoas. Porque essas pessoas que muitas das vezes entram nas nossas igrejas, não é, com esta inclinação, não é, são pessoas que Jesus a todo custo também quer salvar. Só que nós não estamos a ajudar. Como fica isso? Um rapaz veio ter comigo dessa comunidade LGBT. Mestre, preciso de ajuda. Eu estou a passar por essa situação assim. Chamei-o em minha casa. Porque assim, tu não precisas chamar a pessoa de assassino se o quiseres ajudar. Porque ele já tinha consciência que ele é assassino. Então, há uma forma bíblica e espiritual que você tem, mesmo não o chamando, mas chamando a consciência dele do erro que ele está a cometer. Exato. A Bíblia fala em Romanos que mudaram o uso natural das coisas. Exato. Deixa só ler o texto, né? Que é para não recitarmos à toa. Romanos capítulo 6, né? Romanos é 6. É 1, né? Sim. Versículo 6, né? Romanos 1:6. 1:26, né? Vamos lá, diz assim: e por razões vamos para contextualizar. Porquanto, versículo 25, porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira. Exato. Tipo, trocaram simplesmente a verdade de Deus pela mentira. Qual é a verdade de Deus pela mentira? Adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por essa razão, qual razão? Que trocaram a verdade pela em razão mentira, da troca, Deus os entregou. Sim. Deus é que os abandonou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejo sensual uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo que a sua perversão requer. Então, você consegue perceber, isso tudo está dentro da lascívia, da imoralidade sexual. Eu fiz permita-me só que eu leia. Estou a fazer aqui um estudo sobre isso. Sobre isso. Eles trocaram completamente. Tipo, mano, isso aqui é tão abominável quanto qualquer outro pecado. Então nós não podemos olhar com os olhos de ver, atônitos, sem fazer nada, diante de isso é uma afronta àquilo que são as crenças genuínas. Isso é uma afronta completa à comunidade cristã, é uma afronta completa aos homens de Deus, é uma afronta completa porque essa comunidade LGBT não peca só com a Bíblia, peca também com a cultura. Exato. Porque do ponto de vista a nossa cultura não aceita isso. Exatamente. Então não peca só tipo de Bíblia, não, é mesmo culturalmente, está errado. E do ponto de vista social, porque a sociedade não é. A família é a sociedade em miniatura, ou seja, para a sociedade existir tem que existir a família. E no sentido da família é gênero masculino e gênero feminino, para trazer a regra da multiplicação. Para ter continuidade. Com o mundo. Isso é contrário àquilo que é o mundo. Você está andando em contramão do mundo. Exatamente. Daquilo que é o projeto de Deus para o mundo. Porque nós, nós estamos aqui porque Deus conta conosco.
Joseph, Deus conta contigo. Você é peça importante para aquilo que é o plano de Deus para esta geração. Exato. Então, dentro daquilo que Deus estabeleceu para ti, para esta geração, uma delas é instruir, é orientar. Para quê? Esse instruir e orientar para quê? Nem para deixar legado. Vai deixar legado a quem? Nem as gerações futuras. E para ter geração futura tem que ter quê? Não tem que ter um homem e uma mulher. Exatamente. Estás a ver como é que tudo está ligado e um erro acaba por recortar ou cortar todos os outros. Permita-me só que eu leia aqui. Sim, sim. Concretamente sobre um mal. Não sei se é possível falar aqui pornografia. Sim. É possível, né? Sim, sim, é possível. Um mal. Está dentro disso. Também lascívia. Eu escrevo aqui da seguinte forma: a mente de um viciado em pornografia. Exato. O vício torna a sua mente refém e a consciencializa de que ela por si consegue ultrapassar esta situação, de modo que a situação vai se arrastando de tempo em tempo. Depois de cada prática, a mente fica completamente revoltada e decidida em não continuar mais. Exato. Porém, essa mentalidade revela apenas o quão refém a pessoa está. Amado, isso te coloca refém. Eu conversei com muitos destes meninos que estão dentro dessa comunidade e uma das coisas que eles me falaram que, bem, não sei como sair. Muitas dessas pessoas precisam realmente de ajuda. Exatamente. Mano, esse comportamento, na verdade, é um ato gritante de Exato. pedido de socorro dessas pessoas. É. Então, vai aqui um recado para todos nós. Tem um irmão, um primo. Primeiro é importante que saibamos que isso não é apenas normal. Isso é um comportamento espiritual. Não é apenas um desvio. Como tenho visto aí sociólogos a definir, não é desvio. Isso também carece de orientação espiritual e oração. Epá, estamos na nossa reta final, infelizmente. E eu vou pedir ao servo de Deus que deixe os seus credenciais, isto é, para ser acompanhado, não é? No contexto, novamente, locação de igreja, agenda e suas redes sociais. Glória a Deus. Nós estamos no Facebook, Aguinaldo Sacato. TikTok, Aguinaldo Sacato. Exato. A nossa igreja está na Ponte Partida, do lado oposto à linha férrea. Exato. Só pegar um motoqueiro e dizer fico na paragem do Caprédio. Amanhã, sexta-feira, estarei ministrando numa vigília em Cacoaco. Amém. No sábado estarei dando um seminário de liderança no Benfica. No domingo, às 7 estarei na congregação Formosa 2. Okay. Às 10 estarei no Rangel, na igreja do Paulo. Então, a nossa dinâmica, na segunda-feira estaremos na turma, no sábado estaremos na vila, na turma da palavra. Okay. A turma da palavra em Viana está na estalagem. Você que puder, pode nos investigar no Facebook, está a turma da palavra estalagem. Okay. Então, nos encontra e estamos ali para, dentro daquilo que o Senhor nos dá a graça, né, fazer o acompanhamento devido à orientação devida. Bênção. Então, Deus abençoe. Bênção pura. E agora que me saltou já a visão do nosso próximo encontro, nossa próxima conversa, visto que o homem de Deus trabalha muito com jovens, não é? É claro, é nítido que tem um conhecimento melhor sobre as dificuldades sexuais dos cristãos. E eu estou a pensar em preparar uma temática para falar mesmo só com esse aspecto, porque eu acredito que chegam muitos jovens, não é, apresentando questões como conciliar a vida dele com Deus com a sexualidade dele. E eu falava há tempos com um colega, um colega o Dr. Luiz Antônio, um psicólogo, e ele falava propriamente sobre o problema que ele encontrou com muitas pessoas que lhe consultaram dentro das suas instituições, na questão de serem cristãos, mas que estão confinados com esses problemas. E o homem de Deus, eu sei que lidar com muitos jovens enfrentando problemas de pornografia, problemas de masturbação e outros problemas aí. E eu sinto a necessidade, nós temos uma conversa num quesito de
instruir as pessoas a lidar com esses problemas e a fim de superar mediante a graça também do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, Deus te abençoe. Eu estava à espera que essa pergunta viesse antes, porque Deus tem me vocacionado muito a falar com jovens só. Eu recebi uma menina de 12 anos que tem uma explicação em casa, a irmã mais velha tem uma explicação e ela se envolve sexualmente com todas as meninas da explicação. Uma menina de 12 anos e não ouvi, veio falar comigo. Com todas as meninas? Sim. Ok. Ela, quando tem vontade sexual, se aleja com caco, se não se satisfazer, se raspa na parede. Então, ela se envolve com as meninas, usando objetos para se auto-satisfazer. E eu perguntei para ela, estás a me falar isso porque eu disse, porque quero contar algo no líder, não sei se o líder vai me olhar como, mas antes queria pedir que o líder me abraçasse. Eu disse, pode falar, não, me abraça primeiro, senão não vais querer me abraçar. Tenho 7 namorados, 2 na igreja, um não sei aonde, um na escola. E eu me envolvo sexualmente com todos. Uma menina de 12 anos. 12 anos. Já ficou grávida uma vez, um dos namorados mandou tirar e ela interrompeu. Uma menina de 12 anos. 12 anos. 12 Custa a anos. crer. Então, com o tempo eu comecei a lidar com muitas situações dessa natureza. Jovens a trazer, uma menina disse, olha, eu comecei a ter vontade de me masturbar por causa do meu líder da juventude que começou a me explicar. E não sei se me explicou como, só sei que comecei a ter curiosidade. E começou a me explicar. Jovens, e tenho até homens que já usam o altar, que têm falado comigo também, Sim, com relação a esses aspectos. eu tenho acompanhado muita gente dentro mesmo da igreja, do evangelho, que lida com esse problema. E são poucas pessoas que param para construir uma narrativa de instrução até a pessoa superar mediante aquilo que é a graça. Nós vamos ver pessoas que estão aí a servir, mas estão a ser escravizados. Sim? Glória a Deus. Ele pensa que não fez o ato, depois ora a Deus, chega no culto, chora mesmo, está completamente revoltado com aquilo, não vou voltar a fazer. Só que quando ele sai daqui, ele volta, tipo, quando você diz não vou voltar a fazer, só revela a tua incapacidade. Nunca vais não voltar a fazer, sempre que disseres não vou voltar a fazer. Exato. Alguém perguntou para nós, por que até hoje, passam-se 12, 13 anos, continuamos aqui? Porque tem muitos que começaram conosco, hoje não estão. Exato. Outros resolveram, hoje estão a não sei aonde. Mano, é só você depender completamente do Espírito Santo. Sabe? A pornografia é uma das maiores prisões espirituais que um homem pode se submeter e submeter sua comunhão. E ele é tão perigosa porque ele afeta até o teu intelecto. Um homem viciado em pornografia é um homem que tem dificuldade de memorização, tem dificuldade de assimilação, Exato. tem lentidão de aprender e ele é agressivo, tem uma consciência errada da prática sexual. Então, há uma série de fatores que quando você colocar na balança, você perde mais. Para não dizer que também afeta a tua relação sexual. Exatamente. Tipo, você vai começar a ter problema com ejaculação precoce. Então, há uma série de situações Sim, quanto a essa temática. E é exatamente por causa disso que nós vamos marcar, não é, um outro encontro para nós, porque é uma necessidade. As pessoas precisam aprender tudo isto, todas as causas que estão dentro, e, sobretudo, um método viável de instrução à luz da palavra de Deus para a pessoa poder vencer esse mal. Deixa eu só deixar Sim. e termino já. Olha, os ouvidos, os olhos, informaticamente chamam-se periféricos. Exatamente. Estou a usar uma linguagem informática. Periféricos de entrada de dado. Quer dizer, os olhos e os ouvidos Sim. é que Captam. Então, a primeira coisa que um viciado em pornografia tem que ter, porque a pornografia gera masturbação, Exato. naturalmente. Sim. Não, isso é Que um viciado em pornografia tem é começar a selecionar o que ele absorve, o que ele consome. conteúdo. Exatamente, o conteúdo que você consome. Então, Ok. a partir dessa base, você vai. O segundo ponto, a autodisciplina. Fala só desses 2 pontos. Autodisciplina por quê? Um rapaz veio até comigo e disse, mexe, olha, eu sempre que passo uma moça a tendência a olhar atrás. Eu disse, nunca mais olha. Ok. É só você
se autodisciplinar. Para não olhar. Sempre que ela estiver a passar, não vou olhar. E não olhe apenas. Fale para você mesmo, não vou olhar. Fala alto mesmo, não vou olhar. Não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar. Fala 10, 15 vezes isso a caminhar. Quando acabares as 10, 15 vezes, nem que olhares, ela já não vai estar lá atrás. Ou vai estar uma distância. Então, a autodisciplina e exatamente o primeiro ponto que eu falei. Ok, amém. Está registrado, com certeza. O nosso público pegou. Servos de Deus, nós vamos ter que sentar, porque tem muita coisa para conversar sobre isso e levar a juventude cristã a um outro nível de vitórias quanto a essa problemática. Muito obrigado por estar aqui. Deus lhe abençoe. Eu sabia que seria dessa forma. Eu sabia que seria dessa forma. Por isso é que eu entrei em contato. E eu agradeço pela tua disposição. Sempre desta forma, sempre desse jeito. E isso enriquece aquilo que é a nossa caminhada no Evangelho. Deus abençoe mesmo. Muito obrigado pelo convite. Que Deus também te abençoe. Amém. Eu sou mesmo assim, simples. E eu acredito que enquanto o Senhor Deus continua a ser o centro da nossa vida, Amém. é assim que temos que nos proceder. Que Deus abençoe o teu ministério, Amém. esse projeto, os rapazes que estão aqui contigo, que a mão de Deus os cubra, Amém. que Deus envie patrocinadores, Glórias a investidores, Deus. que esse podcast seja uma referência Amém. e tão relevante Amém. na nossa comunidade evangélica em Angola. Amém. Glórias a Deus. Para você que nos acompanhou até aqui, Deus abençoe. Nós acrescentamos a um mês, temos mais de 1000 visualizações já no YouTube e nós precisamos crescer o nosso conteúdo, precisamos crescer a nossa visibilidade. Então, por favor, nos ajuda, partilha o máximo possível e que Deus te abençoe rica e poderosamente. Shalom.